Olá pessoal, esse vídeo aqui novo do Curiosidades Eletrônica vai servir para indicar o funcionamento da IDE do Arduino, o software de desenvolvimento, tá bom? Para que a gente consiga fazer o Arduino fazer as tarefas para nós. Então, continuando o vídeo anterior, vamos entrar no programa que a gente criou, a versão portátil, né? Entrando aqui em Arduino, clicando, né? Executa. E aí vai abrir interface. O que é essa interface então? É um conjunto de programas. Cada um deles vai fazer uma tarefa para nós. O primeiro é esse, que é um editor de texto, tá bom? E ele vai simplesmente receber o que a gente escreve, porque vai ser toda a programação necessária para a gente programar o Arduino, tá bom? A interface do IDE, aqui do Arduino, ele entende apenas as linguagens C++ e C, que é a linguagem de programação que nós utilizamos, tá bom? Então, nesse texto, a gente vai pôr aqui alguma coisa em C++ ou C, certo? Depois de feita alguma programação, né, nós temos que fazer uma conversão da linguagem C++, que é uma linguagem para o ser humano, converter para a linguagem de máquina do microcontrolador que tem no Arduino, né? Que é conhecida como linguagem Assembler, linguagem de máquina, que é o conjunto de números zeros e uns, não tem nada além disso, tá bom? Então precisamos fazer uma conversão. Essa conversão, essa IDE também faz. Como ela faz? Né? Ela tem um software embutido que faz pra gente. Então, como que faz? Aqui, ó, nessa barrinha azul aqui, vai aparecer, né, as tarefas que a gente está executando desses botões. E no nosso caso, vai ser o verificar a programação que a gente escreveu. Caso tenha algum erro, vai aparecer na parte de baixo aqui algumas mensagens em abóbora. E aonde tem o erro, que ele entende como erro, vai aparecer linhas em rosa. As linhas em rosa indicam que é um erro e precisa ser sanado. Caso o que tiver escrito aqui não tiver erro, ele vai, então vai estar escrito verificar, vai aparecer uma barrinha verde aqui dizendo que está fazendo a tarefa, e quando termina ele vai dizer que a verificação foi terminada. E não vai aparecer nada em abóbora, tá perfeito, tá bom? Então, vamos lá, né? Eu vou criar aqui, ó, salvar como, eu vou já criar um arquivo pro nosso projeto, tá bom? Na área de trabalho eu vou dar o nome aí de exemplo, certo? E vou dar salvar. Na hora que eu faço isso, ele vai criar uma pasta e dentro dessa pasta vai ter um arquivo chamado exemplo.ino, que mais nada do que o texto que vai estar escrito aqui. Então, eu criei lá. E aí eu vou pedir para verificar. Pus o botão, olha, apareceu verificar aqui, ó. Verificar, certo? Vou mandar então ele verificar. Ele criou aqui, compilação terminada, não deu erro nenhum, está tudo em abóbora. Então, agora a gente criou um arquivo em C++ que tem uma programação, certo? Bom, vou só para vocês verem, eu vou colocar aqui um HH, duas letras, que isso não faz parte de programação. E eu vou pedir para verificar de novo, só para vocês verem que vai dar erro. Então, cliquei, olha, ficou a linha em rosa para dizer que tem um erro, ficou aqui a barra abóbora mais os textos em abóbora. Então isso quer dizer que está com problema. Eu venho aqui, corrijo, vou tirar o HH e vou mandar de novo verificar. No que eu verifico, terminou compilação terminada, texto em branco, tudo resolvido, certo? Então a segunda tarefa é o compilador, ele verifica e compila. Bom, só que agora, até então a gente não transferiu nada para o Arduino. Para que a gente consiga transferir para o Arduino, antes de mais nada, nós temos que ligar o Arduino na porta USB para que se faça a transferência dos códigos, tá bom? E para fazer isso, não basta simplesmente ligar, tá bom? A gente tem que ter certeza que o computador vai entender essa placa de Arduino. Se for o Arduino original comprado na Itália, esse software ele já vem com os programas, né, que a gente chama de drivers, né,
que faz o computador reconhecer a placa. Então, se você tiver o Arduino original, nada além vai precisar do que ligar o Arduino no computador. Mas caso de vocês seja uma réplica, né? Ou seja, feito por outro fabricante que não tenha sido o Arduino, vai ser necessário então colocar o programinha específico para a placa. E existem dois, tá bom? Vou até anotar aqui, tá? Existe o driver do CH340G, esse é um deles. Se a sua placa tiver que por esse, você vai fazer o download e vai instalar. Como também tem o driver do PL2303, é um segundo. Então, quando for comprar o Arduino, precisa ter aí a sabedoria de qual deles que é. Se o vendedor souber, ele vai dizer, ou ele pode até te fornecer o arquivo e você instala. Caso ele não forneça, encontra facilmente na internet. Caso você não saiba qual dos dois modelos não tem problema. Instala um, testa, se não funcionar, instala o outro. E aí, ou um ou o outro vai funcionar, tá bom? Bom, então, feito isso, o Arduino será reconhecido pelo computador. E quando o computador reconhece, ele vai criar uma porta de comunicação entre o computador e o Arduino. Para que nós consigamos transferir o programa para o Arduino, nós teremos que vir aqui então na IDE e fazer a configuração disso. Em ferramentas, porta, e aqui vai ter algumas portas selecionadas, e entre deles vai ter uma que é a que foi disponibilizada para o Arduino. Tá? Então vai estar com 1, com 3, com 5, vai ter uma porta específica para o Arduino. E aproveitando a oportunidade, as placas de Arduino têm vários modelos. O mais convencional é o Uno, mas tem várias outras. Então, para que a transferência também seja perfeita, você precisa configurar na IDE do Arduino qual é a placa que você está utilizando. Caso seja o Arduino Uno, ele já vem previamente configurado como Uno. Mas vamos dizer que a minha placa não é um Arduino Nano. Então eu sou obrigado a configurar como Arduino Nano. Então voltando em ferramentas, Nano. E com a porta selecionada lá que o computador vai direcionar, tá bom? Então aí. E aí, para que eu transfira então o meu código para o Arduino, não é só verificar aqui ele só compila, né? Para transferir eu tenho que clicar neste outro, que ele vai dar o nome de carregar, ó. Tá bom? Só que se você já tem o Arduino ligado no computador, não tem a necessidade de clicar em verificar, tá? Por quê? Porque quando eu clico em carregar, ele primeiro faz a verificação e depois de verificado ele compila. E depois de compilado, ele vai transferir para o Arduino. Então, a tarefa de verificar, este botão já faz também, não tem necessidade. Tá bom? Feito isso, tudo transcorrido, ele vai aparecer aqui a barrinha verde de novo e vai falar transferência terminada. Feito isso, o Arduino passa a funcionar. Então, essa interface ela serve para essas tarefas: editar o texto, compilar, transferir. E tem mais uma coisa que é muito importante e interessante de saber, tá? Caso você não tenha um Arduino em mãos e você queira testar o código e queira fazer uma simulação, que temos softwares simuladores, né? Existe como fazer isso, só que em software simulador você precisa injetar no circuito que você monta o programa já codificado em binário, né, que é o assembler, tá? Então, como que a gente faz isso? O Arduino também te permite fazer isso. Como que a gente faz? Vamos em Sketch e aí vocês vão clicar em exportar binário compilado, tá? Então, veja só, deixa eu fechar aqui. Vamos na pasta, ó. Na pasta exemplo eu tenho aquele arquivo que é o arquivo texto. Vou deixar aqui no lado e eu vou mandar exportar. Na hora que eu exportar,
olha o que vai acontecer. Vai aparecer mais dois arquivos, só que esses dois arquivos ele é de terminação .x. .x e aqui .x. Qual dos dois que eu vou utilizar? Sempre o que tiver menor tamanho de nome, tá bom? Então, vocês vão pegar esse daqui e aí vocês vão inserir no arquivo lá no programa simulador para ele testar e vai funcionar lindo. Aqui é o código binário que vai ficar dentro do microcontrolador. Tudo bem, pessoal? Então, a partir de agora vocês já sabem para que serve, como que configura e como utiliza para o Arduino funcionar. Espero que eu tenha ajudado e estou à disposição. Obrigado, até mais!